A 90 milhas das Florida Keys está uma força aérea incapaz de ligar seus aviões. Sim, falamos de Cuba. Neste momento, a 25 milhas ao sul de Miami, do lado dos Estados Unidos, também a F-16S em alerta. Eles estão em uma posição de alerta com mísseis ativos já montados nos trilhos de lançamento, e a missão deles está direcionada diretamente para Cuba, o país que não consegue ligar seus próprios caças neste momento. Esse conflito todo, esse impasse já dura décadas. Podemos chegar a um ponto crítico a qualquer momento. Hoje é 15 de agosto de 2026 e, neste momento, Vipers Block 30 estão em posições de alerta e ninguém está falando sobre eles. Eles estão na Flórida. Eles estão prontos para agir caso venha aquele sinal negativo do presidente e da administração para intervir em Cuba. E lembre-se, todas essas novas tecnologias militares que foram descobertas, usadas e comprovadas em combate. Essas tecnologias seriam usadas em uma invasão militar de Cuba? Bem, pense naquele barco não tripulado. Ele pode percorrer 1000 milhas sem ninguém a bordo. E então foguetes como os foguetes APKWS, que poderiam eliminar drones inimigos e basicamente transformar Cuba em um detalhe insignificante para o resto do mundo, eliminando os drones deles assim. Há relatos de que existem 300 drones de combate de origem desconhecida estacionados em Cuba neste momento, a 90 milhas da costa da Flórida. O secretário da Guerra, Pete Hegseth, ficou em uma selva do Panamá e colocou todas as opções na mesa em relação a Cuba. Ele disse, como eu já disse antes, e acho que vocês viram o que aconteceu. Em outros casos, todas as opções estão na mesa, incluindo opções militares. E eu acho que Cuba faria bem em prestar atenção à disposição do presidente Trump de afirmar as prerrogativas estratégicas dos Estados Unidos. E eles certamente não são páreo para os Estados Unidos. Em termos bem claros, as Forças Armadas dos Estados Unidos acabaram de dar um aviso claro a Cuba. Quando se trata das opções para as Forças Armadas de Cuba, eles são aquele país que não consegue colocar seus jatos no ar. Eles ficam tipo, hoje a gente não consegue fazer isso subir. Nossos jatos talvez precisem de uma pílula azul. Mas tudo isso tem um forte impacto por um motivo. E muito disso tem a ver, militarmente, com Cuba, mas há outras coisas e outras opções acontecendo com um bloqueio massivo a Cuba, neste momento. Um bloqueio energético do qual ainda entra algum suprimento humanitário de energia, mas muito pouco. Neste momento, todo esse regime está sendo sufocado porque, lembre-se, eles estavam enviando guardas para Maduro para proteger Maduro na Venezuela. Então eles têm algumas conexões suspeitas com o que foi relatado como Cuba, Venezuela e Rússia se unindo para uma guerra velada do fentanil contra os Estados Unidos. Então, obviamente, Cuba está lá dizendo, não estamos fazendo nada de errado. Por que vocês tinham 60 guardas cubanos para proteger Maduro? Parece meio estranho. Eles dizem, só gostamos muito do clima na Venezuela, nada a ver com uma guerra velada nos Estados Unidos. Mas também, o que vamos falar na sessão de Panorama Global hoje, o Irã lançou um míssil em um terceiro petroleiro dos Emirados nas últimas 24 horas e os estados do Golfo, que deveriam permanecer neutros, estão chamando isso de pirataria em alto e bom som. Vai saber? Talvez alguns deles estejam se prontificando a ajudar. Isso será tratado na sessão de Panorama Global, cerca de 3/4 do vídeo, mas vamos comentar o que acabou de ocorrer, pois há uma contradição central nisso tudo. A declaração mais forte sobre Cuba vinda do governo dos Estados Unidos em meses não partiu de Washington. Veio de uma clareira em uma escola de guerra na selva no Panamá, no meio de uma resposta sobre a Colômbia. Então, neste momento, obviamente, muito do que está sendo implementado no Panamá também é algo que poderia ser usado contra Cuba, potencialmente. O secretário de Guerra esteve nesse centro de treinamento de operações na selva esta semana, junto com o Panamax, que ele chamou de o maior exercício que os Estados Unidos realizaram lá em 2 décadas. Forças americanas passando por lá em parcerias com o Panamá, empresas americanas e o Cybercom integrados a tudo isso defendendo o canal do Panamá, para que nenhum outro país possa jamais mantê-lo como refém, como vimos alguns desses outros piratas fazerem. Imagine só. Regime radical tentando controlar uma via navegável, nada novo nisso. Mas então aquele repórter perguntou se os Estados Unidos estão preparados para agir contra organizações terroristas designadas junto com a Colômbia. A resposta foi uma palavra repetida 2 vezes. Sim, sim, sem rodeios. Depois veio a expansão.
Organizações terroristas designadas são alvos legítimos do governo dos Estados Unidos quando atuam junto a governos parceiros. Então alguém interveio e perguntou sobre Cuba. E eu fico feliz que tenham perguntado, porque, como dissemos há pouco, o secretário de guerra Pete Hegseth disse: sim, todas as opções estão sobre a mesa, incluindo opções militares, e continuou dizendo a Cuba que seria sensato prestar atenção. Quero dizer, se Cuba está entendendo o recado, sabemos que o presidente Trump disse que um daqueles porta-aviões poderia simplesmente dar meia volta e estacionar na costa de Havana só para dar um pequeno lembrete de quem realmente manda neste hemisfério. Então, em jatos de combate, há um momento a 1000 milhas por hora em que você para de reagir e começa a decidir, porque tudo depois disso são apenas consequências se você não assumir o comando da sua vida. É por isso que escrevi o livro Take Command. 70 missões de combate no F-15 e 2000 horas em jatos de combate me ensinaram a tomar melhores decisões, não importa o quão rápido as coisas estejam acontecendo. Onde meio segundo pode significar a diferença entre o sucesso e um relatório de baixas. Ninguém sobrevive só focando no resultado. O resultado só acontece depois. Quando você assume o comando, isso acontece antes, então vale a pena assumir a responsabilidade pelo resultado. E eu coloquei muitas lições neste livro. Há 17 lições diferentes que me mantiveram vivo na cabine, e eu as adaptei para a sua vida, sua família e seu negócio. Agora, meu editor avisou que o Departamento de Guerra deve revisar o livro para garantir que não haja informações ultra secretas. Então, assim que essa revisão for concluída, esse livro será lançado no outono, no hemisfério norte de 2026, e você pode garantir uma cópia autografada agora mesmo em mabubook.com, e quando elas acabarem, acabaram. Há uma quantidade limitada dessas cópias. Você também pode pegar uma cópia não autografada. Acesse mabubook.com, vá em frente e assuma o comando. Mas lembre-se, Rússia, Irã e Venezuela têm observado nos últimos 2 anos, país após país, se aproximar dos Estados Unidos porque entendem exatamente onde está hoje o equilíbrio de poder no hemisfério. Então, vamos ter muitas opções nessa área. É isso que o secretário de guerra Pete Hegseth está querendo dizer. E várias opções fazem os militares dos Estados Unidos ficarem animados, mas a situação vai além de conversa. No dia 4 de agosto, a Força Tarefa Conjunta do Hemisfério Ocidental foi ativada como um comando permanente. A Coalizão das Américas contra os cartéis agora está sediada no Comando Sul em Doral, com 18 nações parceiras e um plano de campanha que será finalizado até novembro. A Colômbia também foi recebida neste mês, e a pressão sobre Havana não está sendo aplicada apenas com aviões. Ela está sendo aplicada por essa nova coalizão, mostrando a Havana que agora você está cercado por pessoas que pensam diferente de você. Agora eles não deixam mais você travar sua pequena guerra velada contra os Estados Unidos. E F-16S estacionados na Flórida, F-35S estacionados na Flórida. Junto com essa nova tecnologia, veículos subaquáticos não tripulados como o Lamprey. Eles podem apenas aparecer, ficar tranquilos nos portos e esperar o momento certo para cumprir qualquer missão designada às Forças Armadas dos Estados Unidos. E no dia 6 de agosto, o Departamento de Estado designou 5 entidades e 8 indivíduos, incluindo a Casa de Importação Militar da Ilha e sua União da Indústria Militar, especificamente por aquisições de armas da China e da Rússia, denunciando-os de forma resoluta, dizendo: sim, nós vemos o que vocês estão fazendo. Então essas designações não têm como alvo apenas a economia. Elas têm como alvo toda a lista de compras da base industrial militar em Cuba. Em Havana, um responsável por compras explica que os drones eram só para fotografia imobiliária e pede para não serem sancionados. Tentamos vender propriedades à beira-mar para os Estados Unidos e ajudar a melhorar a Baía de Guantánamo. Isso nos leva à coisa mais impactante que esteve a apenas 90 milhas de distância esse tempo todo. O herói desta noite não é apenas um avião. É um par que opera junto com diferentes drones avançados e também com veículos subaquáticos não tripulados. Base aérea da reserva de Homestead, a 40 quilômetros ao sul de Miami, que abriga a 482ª ala de caça. É uma unidade da reserva da Força Aérea que opera o F-16C, mas também há rumores de que eles vão passar para o F-35 em algum momento. Eles são um esquadrão pronto para combate e podem ser mobilizados a qualquer momento pelo Comando de Combate Aéreo. A própria ficha informativa da Força Aérea descreve essa base com uma clareza rara de se ver. Acesso imediato a áreas estratégicas de desdobramento na orla da Bacia do Caribe.
É a própria Força Aérea dizendo para que serve aquele pátio, e ainda há uma segunda parte que muitos não percebem. A 125ª Ala de Caça da Guarda Aérea Nacional da Flórida mantém um destacamento de alerta de defesa aérea do NORAD bem ali em Homestead. Caças armados e prontos na pista para interceptar e identificar aeronaves ou drones desconhecidos no espaço aéreo americano. A lista de clientes antigos desse local parece um museu da Guerra Fria, não é? Porque durante toda a Guerra Fria, eles interceptavam bombardeiros soviéticos Bear, caças cubanos, traficantes de drogas. Nunca deixou de ser operado por pessoas. Ele sempre foi operado continuamente, e apenas os caças que estão lá foram sendo atualizados, passando de algo como o F-4 para o F-16 e eventualmente para o F-35. O Viper é um jato altamente capaz e mais fácil de manter que outros, mas não totalmente simples. Não me entenda mal. Se você é mecânico de F-16, confia em mim, eu sei. Vi o que vocês fizeram e é impressionante. Mas, neste momento, isso deveria deixar Cuba muito nervosa, porque não só esses caças estão lá prontos para entrar em Cuba no primeiro minuto e atacar, como também podem se juntar aos F-16 Wild Weasels. As mesmas doutrinas poderiam ser usadas para derrubar mísseis superfície-ar no primeiro minuto, se houver um cenário com Cuba. Mas, lembre-se, a guerra mudou e se transformou. Nos últimos anos mudou totalmente para a tecnologia, o que envolve a força espacial. Haveria o comando cibernético envolvido realizando ataques cibernéticos. Não que você realmente precise atacar a rede elétrica em Cuba com guerra cibernética. Quero dizer, ela meio que se ataca sozinha toda noite porque eles precisam desligá-la, senão vai basicamente entrar em colapso total. Mas essa tecnologia avançada, assim como o Saronic Corsair, pense nessa coisa. É uma embarcação de superfície autônoma de 24 pés com 1.000 libras de carga útil e 1.000 milhas náuticas de alcance. Então, para dominar Cuba, você não precisa fazer isso com uma quantidade massiva de soldados em solo. Talvez algumas forças de operações especiais atingindo pontos específicos ou quartéis generais específicos. Mas aí você tem tecnologias avançadas como o barco drone Corsair, junto com o veículo subaquático não tripulado Lamprey. Quero dizer, o pior pesadelo de Cuba basicamente se tornou realidade nesses últimos anos. Eles viram o que aconteceu com Maduro e depois veem a tecnologia avançada que os Estados Unidos estão usando no Golfo Pérsico. Então também os drones deles, certo? Eles vão tentar usar drones contra os Estados Unidos, obviamente. Estão chegando relatos de algumas agências americanas de inteligência dizendo que eles estão focados em 300 drones. Esse é meio que o grande poder aéreo deles neste momento. 300 drones de origem desconhecida. Como esses drones poderiam ter chegado lá? A Rússia diz, não, a gente só vai para Cuba para aproveitar a praia e bronzear a bunda. Só precisamos pegar um pouco de sol, pois na Rússia tudo é nevado e nublado. Não trouxemos nenhum drone e jamais faríamos isso. Mas o que derrubaria esses drones seriam os foguetes APKWS, e eles poderiam ser carregados naqueles F-16 de que acabamos de falar. Os foguetes APKWS custam basicamente $20.000 por disparo, em vez de $1 milhão por um AIM-RAM. E agora você realmente mudou a curva de custos a favor dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos basicamente podem acabar com esses drones e você não precisa se preocupar com $1 milhão por disparo. Em algum lugar agora, um contador de defesa no Pentágono sentiu um arrepio na espinha. Eles pensam, Max fala sobre eficiência. Eu adoro eficiência. Fiquei até animado. Isso é estranho. Esse é o lado americano. Agora vamos analisar as forças adversárias, pois como Sun Tzu diz, conheça o inimigo e a si mesmo. A posição de Havana está registrada e tem sido consistente. Cuba diz que não representa nenhuma ameaça para os Estados Unidos, que tem todo o direito de se defender e acusa Washington de fabricar pretextos para justificar a agressão. Mas vocês tinham cerca de 60 guardas protegendo Maduro, certo? E um ex-chefe de espionagem da Venezuela disse que Cuba estava envolvida na guerra branda do fentanil contra os Estados Unidos. Mas fora isso, não há provas, certo? São alegações injustificadas, Cuba. Com certeza, o teste de honestidade os deixa muito nervosos. Mesmo sem um aumento oficial das forças militares, há um bloqueio velado acontecendo. Quero dizer, há muitos recursos diferentes naquela região que a qualquer momento podem se voltar para Cuba, mas eles realmente estão tentando agir discretamente agora. Eles estão tipo, é só ficar de lado. É como se um touro estivesse vindo para cima deles. Eles pensam, se ficarmos parados e virarmos de lado, o touro não acerta, certo? Boa sorte! Você chegou à sessão de resumo global, meu amigo. Imagine
Imagine uma equipe na ponte de comando no Estreito de Hormuz, vendo um sinal de radar vindo da costa iraniana em sua direção pela terceira vez na semana. Na noite passada, a Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi confirmou que outro navio-tanque foi atingido ao cruzar o estreito. O casco foi danificado, mas não há feridos. Dias após os Emirados Árabes acusarem o Irã de atacar mais 2 navios-tanque na quinta-feira, o Ministério das Relações Exteriores chamou a ação de pirataria da Guarda Revolucionária. É exatamente isso que a Guarda Revolucionária Islâmica faz: pirataria. E isso acontece enquanto o presidente Trump diz que os Estados Unidos tornarão o Estreito de Hormuz um território soberano dos Estados Unidos. Então, isso realmente vai se concretizar? Parece que o presidente Trump está bem decidido a fazer isso agora. Não me surpreenderia se víssemos um aumento no esforço para proteger essa via navegável. Mesmo do lado de Omã, nota-se que não criaram bases navais contra a Guarda Revolucionária Islâmica no Estreito de Hormuz. Será que os Estados Unidos vão fazer isso? Ainda veremos. De forma clara, o governo avisou a Guarda Revolucionária Islâmica que não vai sair. Isso deixa a Guarda Revolucionária muito irritada. Quando ouvem declarações como a do presidente Trump sobre transformar aquilo em território, eles reagem e atacam. É basicamente como adolescentes irritados. Eles dizem: "Não, pai, não vou te ouvir." Mesmo tendo me dado as chaves do Corvette várias vezes, estamos irritados e bravos. Vocês entraram na sessão de análise estratégica de xadrez 4D, o secretário de guerra Pete Hegseth afirmou que todas as opções estão na mesa para Cuba. O que isso significa? Isso significa máxima pressão militar, todas as opções disponíveis e toda a mobilização com a Panamax protegendo o canal do Panamá, todas essas forças concentradas lá embaixo. Mais uma vez, assumir o controle deste hemisfério é, sem dúvida, mostrar a Cuba que eles podem estar na mira de F-16S Corsairs, veículos subaquáticos não tripulados. E isso está deixando o regime em Cuba incrivelmente nervoso. Eles não sofriam tanta pressão assim desde basicamente a Guerra Fria. Então, o que vocês acham? Vocês acham que veremos um colapso definitivo do regime em Cuba? Ou eles simplesmente vão ceder à vontade dos Estados Unidos? Ou será que os Estados Unidos terão que agir conforme essas declarações firmes de que todas as opções estão na mesa e usar seu poder militar contra Cuba? O que acham? Adoraríamos ler o que vocês pensam nos comentários abaixo. Então deixe seu comentário e me siga no X. Me siga no Instagram, estou postando lá praticamente todos os dias. Dê uma olhada em maxafterburnerenergy.com. Receba notificações sobre a chegada de nossos energéticos e produtos. Obrigado por assistirem. Aqui é Max Afterburner, encerrando.